vocês? Eu espero que sim. Lari que fala na área para tratar aqui de um assunto que mexe um pouquinho com a cabeça de nós escritores, não é mesmo? Que é o bloqueio criativo. Mas antes de dar início a esse assunto, eu quero falar aqui para você que caiu de paraquedas, que não sabe quem eu sou. Eu sou a Larissa Cristina, eu tenho esse canal aqui, Lari que fala, que antigamente se chamava Céu de Mim. E eu falo aqui de livros, de séries, filmes, também faço resenhas e dou algumas dicas de escrita para escritores, iniciantes ou não, e compartilho um pouco das minhas experiências com a escrita. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o bloqueio criativo. Eu já falei sobre o bloqueio criativo em um vídeo, foi um dos primeiros vídeos do canal, só que eu, como escritora, daquele tempo pra cá, eu adquiri uma nova visão sobre o bloqueio criativo. Então eu tô aqui para desmistificar com vocês essa questão desse bloqueio criativo que assola tanto a gente. Então, eu, como escritora, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que, quando eu ia sentar para escrever, se eu não tivesse inspirada, eu escrevia 2 parágrafos, saía, ia pro Netflix, ia fazer qualquer outra coisa na internet que não fosse escrever. Às vezes eu até deixava o Word aberto, assim, pensando, não tô inspirada agora, mas talvez mais tarde eu consiga escrever. Deixava o Word aberto só por desencargo de consciência. Só pra enganar a mim mesma, porque nem a mim mesma eu tava enganando, porque eu sabia que eu não ia escrever. Se eu não me sentisse inspirada, às vezes eu escrevia nem um parágrafo, eu falava, tá uma bosta. Vou apagar, eu vou fechar isso aqui, não vou mais escrever. Vou escrever depois. E não voltava pra escrever. Se eu não me sentisse inspirada, não saía nada da minha cabeça e eu achava que eu só conseguia escrever bem se eu estivesse inspirada. E a maior parte do tempo, gente, ninguém tá inspirado 100% do tempo, gente. Se você consegue ficar inspirado 100% do tempo, eu te parabenizo, porque eu acho que a maioria dos escritores não é assim, não. O que acontece? E quando a gente fica frustrada por não conseguir escrever, vem o bloqueio criativo e trava a gente. E às vezes, sabe, eu ficava, sei lá, dias, meses sem escrever porque eu simplesmente não me sentia inspirada. E esse é um erro, assim, que eu cometi, que hoje em dia eu me culpo muito. Não me culpo, mas eu fico, caramba, nada a ver. E aí quando eu comecei a escrever um livro, que eu escrevi Peregrina em 3 meses e escrevi um livro em 3 semanas, eu comecei a ter uma nova visão do bloqueio criativo. Até mesmo conversando com outros escritores no grupo de leituras que eu participo, que é o Trevas, que eu amo muito, eu comecei a ter uma nova visão do bloqueio criativo, que me ajudou a ter uma nova perspectiva de como eu estava lidando com a minha própria escrita. E o que acontece? Isso me atrapalhava muito, porque se eu achasse que eu só podia escrever quando baixasse o Stephen King em mim e descesse o coro de anjos cantando e tocando harpa no meu ouvido, eu quase nunca escrevia. E aí, muita coisa em mim, quando eu comecei a me focar no que eu estava escrevendo, independente de eu estar inspirada ou não. E é isso que eu quero contar pra vocês. As dicas que eu dou aqui pra quem quer vencer o bloqueio criativo a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer uma meta. Se a sua meta é escrever 500 palavras por dia, beleza, tu vai escrever 500 palavras. Se a sua meta é só 100 palavras, beleza, você vai escrever 100 palavras por dia. O importante é você escrever. O importante é você tentar, pelo menos, conseguir alcançar a sua meta. A minha meta, quando eu comecei a meta de fazer um capítulo por dia. Depois eu tava tão inspirada, tão concentrada, não inspirada, mas eu tava tão empolgada com a história, que eu consegui escrever, aumentei a minha meta para 2 capítulos e depois eu estava escrevendo 3 capítulos por dia. Então mas eu não sei a rotina de vocês, mas a minha rotina permite que eu escreva mais, permitia que eu escrevesse mais na época, porque até hoje ainda estou em home office, então eu tinha muito tempo livre sobrando que eu poderia usar para escrever, e eu soube aproveitar bem esse tempo. Então eu conseguia escrever, de um capítulo eu comecei a escrever 2, eu comecei a escrever 3. E a hora passava assim, quando eu ia ver, caramba, já era quase meia-noite e eu tava escrevendo, super empolgada. E tinha vezes que eu não gostava do que eu tava escrevendo, não gostava. Não vou mentir pra vocês, falar que eu amava tudo que eu escrevia, não. Mas a gente tem que pensar que o seu primeiro escrito é um esboço, seu primeiro original ele é simplesmente um esboço. Depois tu vai revisar tudo mesmo, você vai ver você vai tirar o que você não gostar, você vai acrescentar o que tiver que acrescentar. Mas o importante é que você escreva. Sabe, além de estabelecer essa meta, não ficar parando no meio do texto para consertar. Às vezes um erro de digitação que a gente vê, realmente a gente vai consertar, porque
a gente não vai conseguir deixar aquilo de lado. A gente vai, se a gente ver, a gente vai querer consertar. Mas a questão é que a gente tem que escrever direto, sabe? Tentar escrever direto e depois você revisa, entendeu? Que aí você vai fazer um apanhado geral da história, você vai ver o que você vai tirar, o que não tá bom, o que não tá. Mas o importante é você estabelecer essa meta, cumprir essa meta e não ficar toda hora revisando o texto. Você vai ter tempo para revisar isso depois que você já terminar. Você tem que encarar esse primeiro original, essa sua primeira criação, nada mais do que como um esboço. E o que vai ajudar você a conseguir cumprir essa meta? Você criar uma rotina de escrita, você tentar escrever todo dia, tirar um dia da semana de folga, claro, porque ninguém é de ferro, né? Escritor também tem que ter vida. E eu sei que ninguém, a maioria pelo menos, não ganha ainda para escrever, né? Infelizmente a maioria não ganha. Então as pessoas trabalham, as pessoas estudam, as pessoas têm uma vida, né? Tem que socializar com as outras pessoas, sair não, né? Na pandemia tá meio difícil, mas enfim, ter um momento de descontração. Todo mundo merece, gente, todo mundo merece, ninguém é de ferro. Então, mas você tem que tentar criar essa rotina de escrita, sabe? Que se adeque ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. Você não adianta também você querer criar uma rotina de escrita que você é impossível de ser cumprida. Se você estuda, você trabalha, se você faz muita coisa, realmente a sua rotina de escrita ela tem que ser menor. Você vai adaptar ela ao seu estilo de vida mesmo, né? Cada um escreve como pode. Tem gente que escreve no ônibus, no bloco de notas do celular. Eu já escrevi assim também. Então, o importante é você tentar criar esse hábito de escrever todo dia. Não só quando está inspirado. Então, essa rotina de escrita ela vai te ajudar a conseguir escrever todo dia, né? Aí você tira um dia off para você fazer o que você quiser, mas é importante que você escreva. E conforme você for cumprindo a sua meta, você vê que você consegue fazer mais, ótimo. Poxa, eu tô conseguindo fazer de 500 palavras, eu tô conseguindo fazer 1000. Então, eu vou aumentar minha meta para 1000. Beleza, agora se eu não consigo escrever mais que 500 palavras, beleza. A minha meta eu sempre fiz por capítulo. Eu achava, sei lá, pra mim era mais confortável fazer por capítulo. Às vezes o capítulo tinha 3 páginas, 4 páginas. Mas o importante era que eu terminasse aquele capítulo e partisse pro outro. E foi assim, eu fui indo tanto na empolgação que quando eu vi, eu já tinha terminado o livro. Claro que aquele é só um esboço, depois você vai revisar, você vai encontrar erros, você vai encontrar as coisas que te incomodam na narrativa, coisas que você, caramba, isso aqui tá ruim, vou tirar. Aí você vai, reformula. Quando você, cara, é tão bom quando você faz o seu esboço lá, escreve tudo que você tem que escrever, você termina ele e você vai revisar, você tem uma nova visão, sabe? Eu fiquei assim, quando eu terminei o livro, tiro um mês, ou uma semana a um mês, sem ler o livro, sem reler o livro, para eu poder revisar com a cabeça mais fria. Porque eu já não vou estar tão acostumada com o meu texto e eu vou conseguir ter um olhar mais crítico para identificar alguns erros que poderiam passar despercebidos se eu começasse a revisar antes do tempo. Né? Assim que eu terminei de escrever, revisar, pra mim não rola. Eu tenho que deixar o texto de molho. Eu deixo de uma semana a um mês, mas geralmente eu deixo um mês lá, ele quieto lá sozinho. E depois eu volto pra ler e ver realmente o que eu posso mudar, o que tá legal, o que não tá, o que tá errado. E foi assim que eu fui indo, e foi assim que eu desmistifiquei essa coisa do bloqueio criativo, sabe? Eu acho que a gente tem muito, as pessoas pregam muito essa coisa de, eu tô muito inspirada. Claro que quando você tá inspirado, é muito bom você escrever quando tá inspirado. Mas a gente não pode se prender à inspiração. A gente tem que começar a ter um hábito de escrever. E a gente vai ver que as coisas saem bem até mesmo quando a gente não tá inspirado. Às vezes naquela hora você fala, caraca, isso aqui que eu escrevi tá uma merda, tá uma bosta. Eu vou apagar. Mas aí você deixa lá, você não apaga não, deixa lá. Quando você vai voltar pra ler, você fala, caramba, até que isso tá legal. Por que ontem eu tava achando isso uma bosta? Sabe, a gente se cobra muito, a gente às vezes acaba sendo muito perfeccionista, muito crítico com a nossa escrita. E se a gente ficar assim, a gente nunca vai escrever nada. As coisas nunca vão ter, a gente nunca vai terminar de escrever um livro. Então é importante a gente encarar o que a gente está escrevendo, primeiramente, como um esboço, né? E você ter essa meta, estabelecer essa meta, esse compromisso, ter uma rotina mesmo de escrita, de separar um horário que você consiga parar para escrever e escrever. Né? Um horário que se adeque ao seu cotidiano, à sua rotina, independente de onde seja, que você consiga escrever. Então, depois que eu tive essa visão dessa coisa de não de estar inspirado,
as coisas começaram a fluir muito melhor. Não tô falando que você tem que escrever um livro em 3 semanas ou em 3 meses, não. Você tem que escrever no tempo que você acha que você vai conseguir, que seja confortável para você. Eu quis escrever rápido o livro porque eu tenho outras ideias, eu fico com pressa mesmo de escrever e tal. E eu sei que realmente a pressa é inimiga da perfeição. Mas se eu tiver a oportunidade de terminar o livro em 3 semanas, se eu tive tempo, se eu tive todos os fatores que contribuíram para eu conseguir terminar um livro em 3 semanas, eu usei isso a meu favor. Mas essas dicas que eu dou para vocês não é para vocês ficarem, caramba, eu tenho que terminar um livro em 3 semanas, em um mês. Não precisa. É uma dica que eu dou para você que quer se livrar, desvencilhar desse mito de que você só pode escrever quando você está inspirado ou que o bloqueio criativo te impeça de escrever alguma coisa. Não. O que a gente tem que ter em mente é o foco, né? A gente tem que ter foco, a gente tem que ter a disciplina de conseguir se separar um tempo para ter uma rotina de escrita, uma meta estabelecida e escrever. E encarar o que tu tá escrevendo como um esboço, porque no final de tudo as coisas vão dar certo. Esse é o meu lema, sabe? Eu acho que o bloqueio criativo, ele assim, não posso falar que não vou falar que ele não existe. Mas pra mim, ele não me afeta. Não me afeta mais. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no meu canal, gente, porque não custa nada. Não vai cair a mão de vocês se inscrever no meu canal. E muito menos ativar as notificações, né? O YouTube, sempre que eu postar vídeo novo, ele vai avisar você que eu postei. E você vai poder conferir meu conteúdo. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Então lembre-se sempre. Foco, estabelecer uma meta, rotina de escrita. Essa é a combinação para você conseguir escrever um livro e se desvencilhar dessa bosta desse bloqueio criativo. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição as minhas redes sociais, caso você queira se... Mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link das minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!